nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, na alegria do Espírito Santo, vamos receber o servo de Deus com palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Todos dizem amém. Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus. Você que tem essa paz, pode aplaudir o Senhor Jesus, Ele merece. Bate palma e dá glória para Jesus. Graças a Deus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso e tem nos dado esta oportunidade para estarmos juntos na sua presença, glorificando, exaltando o seu santo e poderoso nome. Hoje é terça-feira. Deus tem nos dado mais esta oportunidade para nós estarmos aqui e desfrutarmos da sua palavra, que é poderosa para nos dar a vitória. Já quero convidar a todos, se coloquem de pé e peguem as suas Bíblias e abra mesma, glória a Deus, em Filipenses capítulo 3, nós iremos ler o versículo 13 e o versículo 14 para a nossa meditação desta noite na palavra do nosso Deus, que é lindo e maravilhoso. Quem encontrou, diga amém. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e o 14. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler com muita atenção a palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, que diz assim, meus irmãos, aleluia. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bendito Deus, eterno e soberano Pai, esta é a sua palavra, Senhor, e nós somos a sua igreja, e aqui estamos para ouvir a sua voz. Fala conosco, meu Deus, porque a sua palavra é poderosa para jogar por terra todo o mal, para dissipar todas as trevas e para nos fortalecer. E nesta noite envia o teu exército de anjo, Deus, para que venha nos guardar, nos livrar. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, confirma a vitória pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, pode aplaudir Jesus, Ele merece. Glória a Deus, glória a Jesus. Quem já tomou a decisão na sua vida de seguir a Jesus, diga amém. Louvado seja Deus. Será que nós ainda não estamos presos pelos embaraços desta vida, meus amados? A Bíblia nos ensina, não é verdade, isto que está escrito na palavra de Deus, lá na carta aos Hebreus, e nós devemos deixar, meus amados, os embaraços desta vida e o pecado que tão de perto nos odeia. Aleluia. Quantas pessoas se encontram embaraçadas com as coisas deste mundo. Aleluia. E nós vemos aqui um grande exemplo deste homem, aleluia, do apóstolo Paulo, mostrando aqui esta tão maravilhosa realidade de que uma pessoa que verdadeiramente decide seguir as pisadas de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, ela não tem outro objetivo ou outro alvo. O alvo desta pessoa é o céu, e não abre mão por nada. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aqui no versículo em que lemos: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, aleluia, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Aleluia. Paulo, ele anteriormente, ele vivia uma vida
com certeza no conforto, no bem-estar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tinha tudo quanto ele queria, glória a Jesus. Tudo o que a sua carne precisava, ele tinha. Mas depois que ele encontrou com Jesus, que ele teve esse encontro ali no caminho de Damasco, que ele viu aquele resplendor de glória, que ele caiu por terra, que ele foi cego, e depois que ele recebeu a oração do homem de Deus, que ali as escamas que tinham lhe enceguecido, e ele voltou a ver, ele já viu, meus amados, agora ele recebe uma ampla visão, uma visão nítida, que podia ver com clareza, que o homem não tem outra escolha. Se ele quiser ser vencedor, ele tem que seguir os passos do Mestre, ele tem que seguir a Jesus, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e com todo o seu coração. E foi o que Paulo está dizendo aqui. Isso nos mostra, irmãos, isso serve como exemplo para os nossos dias. Aleluia, quantas pessoas que levantaram a mão, dizendo que estavam aceitando a Jesus, mas no meio do caminho fizeram como o povo hebreu, que lembraram do Egito, lembraram das coisas do Egito, e muitos voltaram atrás, outros ainda se escondem, aleluia, dentro de uma religião, outros se escondem, louvado seja Deus, dentro de uma placa de denominação, mas não, o alvo dessas de muitos já não é mais Jesus Cristo, o alvo de muitos já não é mais o céu. A terra está cheia de homens profanos e corruptos, a terra está cheia de pessoas que dizem que são de Deus, de homens que pregam até bem a palavra, de homens que têm até largos e vastos conhecimentos da palavra de Deus, porém são reprovados, porque o seu objetivo não é mais o céu. Quem tem o céu como objetivo, como alvo, ele obedece à palavra de Deus, ele abre mão de tudo deste mundo para viver a sã doutrina, porque ele sabe que o caminho que conduz ele, o caminho que conduz ela ao céu, é estreito, e com a bagagem do pecado o homem não pode caminhar por esse caminho estreito. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui, meus irmãos, esta palavra maravilhosa para o elevo da nossa fé esta noite. Como estamos vivendo, como estamos nos comportando. Será que nós estamos com a nossa fé viva e pura como a de Paulo? Ou será, meus amados, que a nossa fé já está uma fé vacilante? Quantas pessoas que chegam até dizer: quando eu não era crente não passava tanta luta, quando eu não era crente não era tanta tribulação no lar. Sabe por que você passa luta? Sabe por que as dificuldades surgem? Porque o alvo de Satanás é desviar você do caminho do céu. Antigamente você fazia a vontade do adversário, antigamente você fazia a vontade do inimigo, mas hoje você faz a vontade de Deus, e é por isso que Satanás se opõe a você, para ver você desviar do caminho da verdade, para ver você parar de orar, para ver você deixar de jejuar, para ver você abandonar a tua cruz e voltar regredindo novamente para trás. Mas nesta noite o Espírito Santo nos diz com clareza que nós devemos esquecer as coisas que para trás ficaram e avançar pela fé para aquelas que estão diante de nós nos esperando, que é a coroa de vida que Cristo tem e dará para todos aqueles que vencerem pela fé. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está recheada de exemplos de homens, de pessoas que abriram mão, meus amados, de muitas coisas que hoje muitos
estão abrindo mão do céu para abraçar essas coisas que muitos dos nossos irmãos do passado, como exemplo, abriram mão dessas coisas mundanas para morrer, para sofrer, para receber no seu corpo, aleluia, as afrontas por causa do, aleluia, do reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um dos grandes exemplos, aleluia, que está aqui registrado, meus irmãos e minhas irmãs, é na carta de Hebreus, no capítulo 11, do versículo 24, que diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser, aleluia, chamado filho da filha de Faraó. Versículo 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, aleluia, do que por um pouco de tempo ser, aleluia, ter o gozo do pecado. Que maravilha! Olha só que grande exemplo. Meus irmãos, Moisés foi um homem que deixou um grande legado, um grande exemplo para a igreja hoje em pleno século 21, também tomar esse propósito, esta atitude de negação, de negar o mundo, de negar a si mesmo, de negar a vaidade, de negar as concupiscências da carne. Moisés poderia muito bem optar, escolher permanecer ali tranquilo, não se importar com seus irmãos, não se importar com a obra de Deus. Moisés poderia ficar quietinho ali, crescendo ali no palácio, no reinado do rei Faraó, tendo tudo que um príncipe pode ter, crescendo e tendo a parte naquele reinado, no meio da prata, do ouro, da grande riqueza do Egito, comendo as melhores comidas, vestindo as melhores roupas, e sendo, meus amados, visto como alguém de grande influência na sociedade. Só que se ele faz essa escolha, ele poderia ter sido um homem muito rico aqui nesta terra, ele poderia ter ganhado posição, quem sabe poderia ter alcançado o trono do Egito, mas não teria comunhão com Deus, receberia por herança a perdição eterna. Mas ele abriu mão desse principado, ele abriu mão deste reinado mundano, ele abriu mão das riquezas do Egito e escolheu sofrer com o povo de Deus, porque o povo de Deus é um povo sofredor nesta terra, mas tem a promessa de que um dia este sofrimento acabará, e esse povo que aqui sofre, um dia vai cantar o hino da vitória na Nova Jerusalém. Por isso vale a pena ser fiel, andando na contramão do mundo, obedecendo a sã doutrina de Jesus Cristo. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga Jesus é bom para mim. Santo é o nome do Senhor. Moisés preferiu escolher sofrer pelo povo de Deus, pelo nome do Eterno. E você, meu irmão, e você, minha irmã, aleluia, eu já escolhi o céu como meu alvo. Qual é o céu? Você que está aí na sua casa e ouvindo a minha humilde voz através deste equipamento de som, você que diz que é crente, na rua é um crentão e tanto. Quem não conhece pensa que até um homem de Deus, uma mulher de Deus, anda bem vestido, não é? Quando chega na casa fica seminu, só de bermuda, sem camisa. Você é um mundano terrível, que precisa se converter, aceitar a doutrina de Cristo. A doutrina é para ser vivida em casa, fora de casa, na rua, no trabalho, na roça, no gabinete, em qualquer lugar. A doutrina de Cristo, ela tem que brilhar na vida do crente, por dentro e por fora. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por que você não abre mão desse mundanismo pela santificação? Você que ainda pinta os seus cabelos, você não está aceitando a vontade
vontade de Deus na sua vida. A Bíblia diz no livro de Provérbios que coroa de honra são as cães, achando-se elas no caminho da justiça. O que é cães? São, meus amados, aleluia, as cães são os cabelos grisalhos, cabelos embranquecidos. Deus, ele se alegra nessas coisas. Por quê, meus irmãos? Porque isso mostra que Deus tem te dado vida longa, que Deus tem te dado oportunidade para se arrepender, para se converter e para servir a Ele com temor e com sinceridade. Quem pode adorar o Senhor dando glórias e aleluia ao seu nome? Glória a Deus, glória a Jesus. Moisés abriu mão de, aleluia, de ser chamado filho da filha de Faraó. Naquele tempo, quem que não queria ser filho, aleluia, de uma princesa, filho de um rei? Hoje, quantas pessoas que olham para aí os filhos dos papaizinhos, não é verdade, dos empresários, e sente até inveja e queria ser como eles são, porque eles têm dinheiro, tem o carro que querem, a moto que querem, a fazenda que desejam, tem tudo, aleluia, as suas luxúrias, tem tudo, meus amados, para satisfazer a sua carne. Mas quem se encontra com Jesus tem visão diferente. Quem se encontra com Jesus esquece esse mundanismo, esquece essas coisas perecíveis, e o alvo dele é o céu. Ele caminha, não é olhando para a vaidade, não é olhando para o mundanismo, não é olhando para o pecado, é olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que um dia se entregou por amor lá no Calvário, e pelo seu sangue nós somos resgatados da condenação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra mão das coisas do Egito, faça como Moisés. Esqueça, aleluia, quantas irmãs que já estão até de idade se lembram ainda e querem ser como ainda fosse jovem, e começam a pintar os cabelos, e começam a arrancar as sobrancelhas, e começa a passar lá o pó de arroz. Não tem jeito não, minha irmã. O único jeito é servir a Jesus, porque um dia a morte vai chegar, e a Bíblia afirma que aquele que não for achado o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. O meu alvo é o céu, o alvo da igreja é o céu, o alvo dos cristãos fiéis é o céu. Qual é o seu alvo? Será que o seu alvo é ser um pregador da justiça de Deus para resgatar almas para Jesus? Ou o seu alvo é o dinheiro que alguém pode dar porque você não quer trabalhar, porque você não quer, aleluia, é até mesmo se esforçar, quer ter uma vida boa aqui nesta terra, quer que ninguém te reconheça como crente? Como crente é fácil, agora como cristão não é tão fácil não, porque para ser um cristão tem que parecer com Cristo, tem que ter as características de Cristo, tem que andar como ele andou, tem que viver como ele viveu aqui nesta terra, na contramão do mundo, denunciando o pecado pelo poder da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus, igreja. Diga, Jesus é bom para mim. Aleluia. Daniel é outro grande exemplo de rejeição ao mundo. Glória a Deus. Daniel recusou-se comer do manjar do rei da Babilônia. Daniel recusou-se receber metade do reinado do rei Belsazar. Você tem rejeitado? Já imaginou? Daniel rejeitar metade de um reinado, porque esta era a proposta do rei. O sábio que der a interpretação do que está escrito, o que foi escrito pela mão misteriosa na parede, receberá até metade do reino. Mas Daniel não quis não, sabe por quê? Porque, aleluia, ele não receberá o reino pela metade,
eternidade. Há um reino eterno poderoso que espera o salvo. Há um reino eterno e poderoso que espera a igreja comprada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que andou na contramão do mundo e foi e tive seus pecados purificados pelo sangue de Jesus Cristo, que emanou na cruz do Calvário. Glória a Deus, glória a Jesus. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo, meu irmão, minha irmã? Qual é o seu alvo, pastores que me ouvem e aqueles que hão de ouvir esta mensagem? Que muitos estão escondidos atrás de uma capa, muitos estão dando brecha a Satanás, fingem que são de doutrinas, que amam a doutrina, mas negam na prática. Deus te conhece, Deus conhece a todos, aleluia, principalmente aqueles que são dele. Santo, santo é o nome do Senhor. Daniel poderia ficar quietinho ali, não. Aqui ninguém está me vendo, eu vou me tornar um ricaço aqui na Babilônia. Como muitos estão dizendo aí, não, vou fazer aqui uma campanha de prosperidade. Aleluia, Deus quer prosperar, quer, mas é através do teu trabalho, é através da tua honestidade, não é enganando e nem mentindo para as pessoas. Deus quer prosperar na tua vida através da tua fidelidade à sã doutrina. Quem obedece a essa doutrina, aleluia, aleluia, come do celeiro de Deus, porque Deus cuida, Deus zela, Deus abre porta. Mas tem muitos enganadores, nesses últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Três jovens que também mostraram que verdadeiramente o objetivo deles não era aqui na terra, que o objetivo deles não era a faculdade, que o maior objetivo deles não era o doutorado, que o maior objetivo deles não era ser empresário, as empresas da terra, que o maior objetivo deles era agradar o Criador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, na terra de Babilônia fizeram diferença e não se curvaram diante da ordem, aleluia, do rei da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé e foram provados e aprovados pelo Senhor dos Exércitos. Quantas pessoas em nosso meio, quantas pessoas que se fingem ser crentes, mas que estão abraçando a proposta do diabo. O político mundano, mentiroso, vem lá, bate na porta dele e ele se rende, e ele passa a ser político, diz que é pastor, mas está na política, diz que é pregador, mas está na política, já vendeu seu ministério, está comendo na mesa de Jezabel, mas ainda tem Elias que não se rende, ainda tem homens e mulheres de Deus que o seu objetivo é o céu, que o seu alvo é a Nova Jerusalém, e não se prostrarão diante deste mundo hostil, diante deste sistema mundano e maligno que, aleluia, que tem predominado a maior parte das pessoas da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz que esquece aquilo, as coisas que para trás ficaram, a posição que ele tinha, a vida, meus amados, de abundância que ele tinha. Ninguém perseguia ele anteriormente, pelo contrário, ele que era o perseguidor. Ninguém se levantava contra ele, tinha autoridade para fazer muitas coisas, para prender, para bater, para matar. Mas agora, por amor a Cristo, marchando em direção do céu, ele estava disposto a sofrer o vitupério, o escárnio, sofrer as prisões e açoites, rejeições, aleluia, e muitas outras coisas que ele sofreu no seu próprio corpo, mas não abriu mão da sua cruz, não parou na caminhada. Cada, aleluia, luta que surgia era um passo bem longo que ele dava para se aproximar, aleluia, da coroa da vida. Ele combateu o bom combate. Vamos combater também, vamos
nos levantar nesses últimos dias como o exército de Cristo, denunciar o pecado, vivendo a sã doutrina, andando na contramão do mundo, obedecendo a santa e genuína palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus, diga aleluia. Diga, Jesus é bom para mim. Glória a Deus, glória a Jesus. Não seja desobediente como Sansão. Não tenha o ministério como o ministério de Sansão, marcado pela rebeldia. Mas tenha o ministério aprovado como o ministério do apóstolo Paulo, que depois que se encontrou com Jesus, Satanás se levantou com toda a legião do inferno, mas nunca conseguiu parar o homem de Deus. Se você obedece a essa doutrina, ninguém vai te parar, porque maior é que está conosco do que aquele que está contra nós. Maior é Jesus Cristo, que nos resgatou e nos tirou da boca do leão, para pregarmos a sua palavra, para vivermos a sua doutrina. Orianda, louva, surianda, lavaia. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Será que você ainda lembra das coisas do mundo? Será que quando você ouve aquelas músicas lá que você dançava, que você gostava, será que você ainda não para ali alguns minutos para ouvir, porque ainda a tua carne está viva para o pecado? Aleluia! Louvado seja Deus. Muitas pessoas, quantas irmãs que ainda traz na lembrança o namoradinho do tempo da infância, a namoradinha do tempo da infância. Faça como o apóstolo Paulo, esqueça dessa bagunça, esqueça dessa bagagem do diabo que ficou para trás. O nosso alvo é o céu. Olhe para Cristo, autor e consumador da fé, e caminha firme, porque o tempo está finando, a hora está chegando, a vitória está bem perto para aqueles que perseverarem na santa palavra do Altíssimo Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. O mundo está cheio de crentes mundanos. Aleluia. Ah, mas expulsa demônios. O Senhor Jesus já falou sobre isso. Naquele dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, curamos enfermo, fizemos sinais e maravilha. O Senhor dirá abertamente: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço, eis que praticaste a iniquidade. Quando você fica aí despido, sem camisa na sua casa, viu, pastor mundano, você está cometendo iniquidade. Como assim, pastor? Porque você está cometendo pecado de lascívia. Nudismo é lascívia, é luxúria. Pecado diante de Deus. Converta-se hoje. Aceite Jesus agora, pois Ele morreu por ti também lá no Calvário. Arrependa e tenha teus pecados perdoados, e terás também o teu nome escrito no livro da vida. Diga glória a Deus. Diga louvado seja o nome de Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor. Os mundanos estão por aí, vivendo um evangelho de mentira, todo maquiado. Quantas mulheres aí cachaceiras que dizem que são crentes, aleluia, andam que nem Jezabel, toda maquiada, toda pintada. As irmãs, já de idade, os cabelos estão ficando grisalhos e ela quer pintar. Você está vivendo uma vida de mentira. O teu cabelo não é essa cor, a tua unha não é essa cor, os teus lábios não são essa cor, você que pinta. Você está vivendo uma aparência de mentira. Abandone essas práticas, minha irmã. Abandone essas práticas, meu irmão. A igreja de Cristo, ela é simples, mas é pura. Ela é simples, mas é pura, é santa, é linda. Glória a Deus, glória a Jesus. A igreja de Cristo não traz na lembrança o mundanismo, não. O alvo dela é o céu. Ela caminha em direção do céu.
na contramão do mundo, andando no caminho estreito, no caminho apertado, mas ela vai cantando, glorificando, porque sabe que a vitória é garantida, porque fiel é aquele que prometeu e ele há de cumprir suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Renuncie o pecado da sua vida. Renuncie os aplicativos de Satanás. Porque tem muitas pessoas que ainda não renunciaram a essas coisas. Tem pessoas, por exemplo, que não tem o maldito WhatsApp no seu celular. Mas ele sempre que precisa, corre lá no parente, corre lá no vizinho. Eu tenho tal coisa para vender aqui, coloca lá no grupo. Você está pensando que a gente, aleluia, é besta? Meus irmãos, grupo é de WhatsApp, é de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Então você ainda tem no teu coração. E hoje é o momento de você deixar. Ah, mas é a necessidade. A necessidade do crente é de buscar a Deus. As outras coisas o Senhor é que cumpre, é que supre. As outras demais coisas Ele acrescenta. E ainda mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele é fiel. Você quer que Deus resolva o problema? Você não precisa de grupo de demônios. Você não precisa de WhatsApp, de Facebook, de rede social. Você só precisa se converter, colocar o joelho no chão. E a porta que vai abrir é Deus. Porque está escrito na sua palavra: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E sabe qual é esta porta? Esta porta é Jesus. Quem bate nesta porta encontra a vida. Quem entra por esta porta encontra o milagre, a vitória, a ressurreição, a libertação, o perdão. Encontra a vida eterna. Glória a Deus, glória a Jesus. Qual é o seu alvo, irmão? Aleluia. É o céu ou o mundo? Você não pode ficar indeciso, não pode ficar na encruzilhada. Você tem que tomar hoje a sua decisão de ser um crente de sã doutrina por dentro e por fora, de ser um crente de doutrina, aleluia, em qualquer lugar, em qualquer situação. Um crente de doutrina aqui na congregação, no meio da tua família, no teu trabalho, nas ruas, em qualquer lugar, tem que exalar o bom cheiro, o bom perfume suave de Cristo Jesus, o bálsamo de Gileade, a rosa de Saró, o lírio dos vales, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não seja um crente mundano, seja diferente. Porque Jesus não vem buscar uma igreja mundana, maquiada. Jesus vem buscar um povo santo, zeloso, e de as obras. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos ser como Paulo, esquecer as coisas que ficaram para trás. Esquece as maquiagens, irmãs. Esquece o futebol, irmão. Esquece as novelas de Satanás. Esquece as políticas mentirosas e satânicas. Esquece as vestimentas mundanas. Esquece os palavreados imundos e torpes. Esquece as piadinhas. Esquece os desejos imundos. Esquece os pensamentos impuros. E tenha um coração puro, tenha suas mãos limpas, um coração puro na presença de Jesus, nosso Rei. Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Quem recebe a sã doutrina de Jesus, pode bater